presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva permitindo que aliados estadunidenses assumam o controle do TikTok nos Estados Unidos, enquanto a ByteDance manterá apenas uma participação minoritária. Mas enquanto Trump mostra sua ordem assinadinha, a China ainda não falou nada. Que história estranha é essa? Vou perguntar o que está acontecendo aqui para nossa querida Bruna Bufara. Trump já estava querendo fazer isso faz tempo, né? Já teve toda aquela discussão de que o TikTok seria banido nos Estados Unidos e tudo mais. Deu uma recuadinha por um tempo, mas parece que agora avançou para o que ele realmente queria, né? Pois é, vamos lá, só que isso aí já vem de tempo e vem também do Biden, né? Porque vem aí dessa preocupação política americana de os comunistas estão tomando conta do maior aplicativo usado pelos americanos. Pois é, isso tudo vem, gente, aí de um enorme medo anti-China, que já faz tempo, né, alimentado pelos próprios Estados Unidos. E o TikTok é um aplicativo, vale sempre lembrar, chinês. E aí, minha gente, o Trump tá lá balangando uma ordem executiva que ele mesmo assinou. Vamos ver qual é? Olha só. É bom que, né? Ele mesmo decide pra quem vai, ele decide quem pega as vendas. Gente, é incrível, assim. É realmente um governo autocrata, é um governo sem vergonha. Mas vamos lá, né? Porque o dono, um, um cara que era dono de empresas, me vem nacionalizar uma empresa. Ah, gente, vocês têm que estar de sacanagem, né? Mas vamos lá. Aliados de Trump controlarão o TikTok nos Estados Unidos. Rede social de vídeo curto tem 170 milhões de usuários só nos Estados Unidos e supera a casa de 1 bilhão em todo o mundo. Gente, olha lá. Presidente Trump assinou na quinta-feira, 25, ordem executiva que abre o caminho para transferir as operações americanas do TikTok a vários dos seus ricos aliados, enquanto a empresa matriz da plataforma chinesa conserva uma participação minoritária. Do Salão da Casa Branca, Trump afirmou que essa versão americana seria operada por investidores sofisticados. Quem, gente? Larry Ellison, que é fundador da Oracle, o investidor Michael Dell e o Rupert Murdoch, gente, que é aí dono da Fox News, dono do New York Post, dono do Wall Street Journal. Assim. Só gente fina, né, Sophie? Ninguém é amigo do Trump. Mas vamos lá. Analistas acreditam que a empresa de investimentos Silver Lake Partners e a influente empresa do Vale do Silício Andreessen Horowitz também integrem o acordo. Segundo a ordem executiva publicada pela Casa Branca, a ByteDance ficaria com uma participação menor do que 20%. Esses investidores são aliados do Trump, compartilham opiniões políticas, mas o presidente insistiu que o TikTok não seguirá nenhuma orientação partidária. Gente, tem muita coisa mal explicada também dentro desse relato, tá? Porque vamos lá. O Trump afirmou que ele não vai mexer no aplicativo. Mas ele também falou que se ele pudesse mexer, ele deixaria o aplicativo 100% voltado para propaganda republicana. Mas ele disse que isso não vai acontecer desse jeito. Mas ele disse nessa ordem executiva que a versão americana do TikTok vai contar com uma cópia do algoritmo do aplicativo. Então vai ser uma nacionalização do algoritmo do TikTok para os Estados Unidos. E não é exatamente isso que eles criticam, Sophie, na China. Olha só, esse algoritmo, gente, do TikTok, ele pra quem usa o TikTok, pra quem já usou o TikTok, é bizarro. O algoritmo do TikTok é coisa de 3 scrolls, ele já sabe tudo de você. E é por isso que ele é absurdamente viciante. Nenhuma rede social americana conseguiu copiar e nem chegar perto do que é o algoritmo do vício do TikTok. Então isso, se eles entregam o algoritmo do TikTok na mão das empresas do Vale do Silício, isso pode mudar todas as redes sociais americanas para muito mais viciantes e com algoritmos muito melhores. Olha só, o que eles estão falando sobre isso também, tá? Eles falaram que o algoritmo do TikTok vai ser monitorado continuamente para garantir que não esteja sendo influenciado. Aí o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente, também disse o seguinte:
O objetivo era manter o funcionamento do TikTok, garantindo ao mesmo tempo a proteção da privacidade dos dados dos americanos de acordo com a lei. Então, assim, complexo, tá? Complexo. E aí vem a parte de que a história vai ficando um pouco estranha, tá? Porque é o seguinte, as autoridades chinesas, tá? O Trump falou que elas aprovaram. Mas, quando perguntadas, não teve resposta ainda. O TikTok ainda não respondeu nenhuma. O TikTok ainda não respondeu nenhum pedido de comentário. Vamos pra matéria da CNBC primeiro? Acho que vai fazer mais sentido. Só eu botei ela por último, mas acho que ela faz mais sentido depois. Olha só, gente, só um segundo que eu vou abrir também a tradução, porque daí eu consigo ler e traduzir ao mesmo tempo. Senão eu não consigo fazer isso só com a minha cabeça. Olha lá. Ai. Meu Deus, eu copiei sem querer toda a coisa de cookies da página e não a matéria em si. Mas olha só. A China está quietinha enquanto o Trump está declarando que é aí dono do TikTok. Calma aí. Nossa, gente, o que tá acontecendo? Por que eu não tô conseguindo copiar a matéria? Me dá 2 segundinhos, Sophie. Rapaz. Nossa, bugou minha CNBC aqui. Ela tá abrindo... Pra mim, ela tava abrindo só com um aviso de cookies. Não, tranquilo. Enquanto isso, vamos pensando aqui, gente, que eu acho muito interessante como o discurso do liberalismo, ele é completamente subvertido, né? A ideia de liberalismo, de Maleável. menos Estado, e deixar o mercado se autorregular, é história assim que se conta pra criancinha quando ela vai dormir. E por incrível que pareça, costuma pegar muita gente, porque se você olhar para a realidade de como agem tanto os estados quanto os grandes empresários, você vai ver que não tem nada disso. Estão sempre buscando monopólio, que é exatamente o contrário do que você deveria ter, né, de acordo com os manuais de economia neoclássicos. As grandes empresários estão sempre usando o Estado para tentar suprimir a concorrência, ou então usando o Estado para começar a empresa que depois eles vão querer comprar, né, fazer os investimentos, e daí depois que o Estado já assumiu o risco, já fez o investimento, daí vai lá e privatiza a preço de banana. Esquece, gente, essa coisa de liberalismo aí é só uma coisinha que eles contam para você para tentar te convencer a comprar uma ideia, aceitar uma forma de governo que não vai te ajudar em nada. Grande empresário nenhum acredita no liberalismo, tá? Assim, e a história de que, ai não, porque é o Estado malvadão contra a iniciativa privada boazinha. Gente, dentro de um sistema capitalista, o Estado malvadão tá junto do empresário malvadão. Você não consegue sequer dizer aonde termina uma coisa e começa a outra. Sabe? Não, É e quase... a palavra-chave aí é bem concorrência, né, Sophie? Tipo, cara, isso é expugnar a concorrência de todo o seu território nacional. É nacionalizar uma empresa global apenas para o seu território. Exatamente. Isso não é nada liberal. Nem um pouco. Isso, pessoal. Inclusive quando a gente tá falando de tecnologia, porque as empresas americanas não conseguem mais inovar dentro do seu algoritmo, elas estão perdendo espaço para o TikTok. O TikTok segue crescendo, o TikTok que é febre entre os jovens. Facebook é coisa de velho, Instagram tá virando coisa de millennial, TikTok é onde as pessoas jovens estão. Aonde que as big techs vão crescer junto com o público? Copiando o algoritmo do TikTok. E agora, essas big techs, que são quase todas aí do Vale do Silício, estão dizendo que vão ter acesso livre ao algoritmo do TikTok. Então, assim. Mas agora eu consegui aqui a tradução, Sophie, justamente pra gente ver aqui o silêncio da China.
Olha só, gente, agora eu tô com a tradução. Agora sim, ninguém me segura. Depois da aprovação do presidente dos Estados Unidos, Trump, de acordo que poderia manter o TikTok ativo nos Estados Unidos, a China permaneceu visivelmente silenciosa. Um silêncio notável, já que Pequim ainda pode decidir o destino do aplicativo. A mídia estatal chinesa permaneceu em silêncio enquanto as discussões nas redes sociais foram limitadas. Uma conta do Weibo, afiliada ao Estado, citou um professor da Universidade de Fudan que descreveu. Desculpa, gente. Que descreveu o acordo como vantajoso para ambos os países. Durante a assinatura de uma ordem executiva, Trump disse que havia obtido a aprovação do presidente Xi Jinping. Nenhum representante da ByteDance esteve presente na assinatura. A ByteDance e a Embaixada da China em Singapura não responderam pedidos de comentários da CNBC. Enquanto isso, certos detalhes do acordo permanecem obscuros. Na sexta-feira, meio de comunicação chinês Last Post informou que operações do TikTok nos Estados Unidos seriam divididas em 2 empresas, citando fontes anônimas. Seria uma nova joint venture, que é um novo juntadão aí, né, de investidores, prevista na ordem executiva de Trump na quinta-feira, que supervisionaria os negócios, dados e algoritmos do TikTok, com sua proprietária chinesa ByteDance mantendo participação inferior a 20%, que é exatamente o que a gente estava vendo na Carta Capital. Então, é exatamente o que diz na ordem executiva do Trump. De acordo com essa ordem, isso satisfaria os requisitos de lei de segurança nacional que exige que a ByteDance se desfaça das operações nos Estados Unidos ou enfrente proibição efetiva no país. Aí aqui, ByteDance criará uma nova empresa responsável pelo comércio eletrônico, publicidade da marca e gestão dos laços com as operações internacionais, informou o Last Post, citando fontes anônimas. O destino do TikTok está há muito tempo em jogo, com legisladores dos principais partidos alertando que Pequim poderia obter acesso a dados confidenciais ou usar o TikTok para influenciar a opinião pública. Então, pessoal, é isso. Vai ou não vai? A China ainda não se pronunciou. A ByteDance ainda não se pronunciou. Então, assim, a gente tem também 2 lados da conversa de ligação, tá? Porque o Trump, ele falou que ele tinha dito ali que o Xi Jinping aceitou a ordem, mas no lado chinês dessa história, teve uma transcrição da ligação que conta também uma história um pouco diferente. Então, nada novo sobre o sol, né? Só se a gente tá falando bem a verdade. A gente não sabe se o Trump definiu isso sozinho, porque afinal de contas, não tinha nenhum representante da ByteDance ali naquela sala. A gente não sabe se ele está assinando isso e vai de fato acontecer, mas se acontecer, se estiver concretado que é isso, não só o TikTok vai ser nacionalizado, como grande parte dele vai ser nacionalizado na mão de americanos, de estadunidenses amicíssimos de Trump e, inclusive, donos de grandes mídias. É, gente. Presenciar o fim do capitalismo é uma coisa, né, Sophie? Eu vou te dizer que eu não vejo isso como o fim do capitalismo, não. Isso é só o capitalismo sendo capitalismo. É. Isso é só o capitalismo sendo capitalismo. Isso é um governo autocrata se aproveitando do capitalismo a seu favor. Bobo é quem acha que capitalismo é sobre livre mercado. Não é, gente. Não Como é. diria Marx, o Estado ele é só o balcão de negócios da burguesia, tá? E é o que a gente tá vendo é exatamente isso. O Estado do estadunidense sendo utilizado como balcão de negócios de todos aqueles caras que a gente leu os nomes lá no comecinho, né? O Larry Ellison, o Michael Dell, Rupert Murdoch, etc. Eles estão usando o Estado exatamente como Marx previa que o Estado seria usado dentro do sistema capitalista. É, pessoal. E aí? E aí os Estados Unidos vai ter a própria versão do TikTok. A versão deles, visualizada pela equipe deles, que vai ver o algoritmo da forma que eles quiserem. Pois é, e daí é sempre bom lembrar que os estadunidenses, especialmente os republicanos, estavam desesperados. Que, não, porque o TikTok, por exemplo, era a única rede em que tinha mais conteúdo pró-palestino do que pró-Israel,
sabe? Lembrando também, né, Sophie, que teve um discurso do Trump que foi massivamente massivamente com RSVP de furries e ninguém foi. O TikTok é uma ferramenta jovem e é uma ferramenta de politização também. E se usada para o bem, aí botando a minha opinião aqui, ela vai ser usada para esvaziar as políticas de Trump. Né? Enfim, ficamos por aqui, Bruna. Ficamos por aqui, Sophie, me empolguei, perdão. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.